Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Toda ovelha precisa de um pastor. E você, mesmo tendo um convívio com a vida urbana, as cidades, deve saber que as ovelhas precisam de um pastor, porque as ovelhas precisam de direção, alimento, água e proteção também. Toda ovelha precisa de um pastor. Eu sei que nesse momento há ovelhas perdidas da casa de Israel que não têm pastor. Ovelhas que precisam ser acolhidas. E eu sei também que muitas que deveriam estar sendo pastoreadas não estão sendo pastoreadas. Se você se sente como uma ovelha sem pastor, quero dizer que em nossos dias maus isso não é incomum. Até eu, tantas vezes, me sinto como uma ovelha sem pastor. Sim, porque mesmo um pastor, pensando aqui em nós humanos, somos todos ovelhas. Porque, na verdade, somos todos ovelhas de um sumo pastor, como nós veremos hoje. Por isso, tantas vezes, também, precisando ser pastoreado e não encontrando alguém para nos pastorear, nos sentimos como ovelhas sem pastor. O problema é que o cristianismo, outra vez, se tornou uma instituição política. E tantas vezes é muito mais administrado do que pastoreado. Por isso que as pessoas estão por aí, ovelhas que não têm pastor. Jesus disse isso. Veja que nos dias de Jesus também estava desse jeito. O Senhor Jesus, olhando para Israel, lá em Mateus capítulo 9, ele viu exatamente o mesmo problema que nós estamos vendo hoje, que vimos nos dias da Reforma Protestante, que durante esses 2000 anos várias vezes aconteceu, várias vezes. Diz o texto que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas havia tantos pastores, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, os fariseus que estavam responsáveis pelas sinagogas. Havia tanto, e ao mesmo tempo é como se não houvesse nenhum. E então Jesus se dirige para os seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É com o propósito de nós falarmos sobre o ministério pastoral. Nós vamos ter eleição com a graça do Senhor aqui na Igreja Presserina de Caxias do Sul e desejamos preparar as pessoas para esse importante ministério, porque como é importante ser pastoreado, como é importante ter alguém que, como instrumento de Deus, porque Jesus disse, olha, orem ao Senhor para que mande trabalhadores. E esses trabalhadores, se nós lermos o texto, está no contexto do pastoreio. Ele estava falando exatamente das ovelhas perdidas que não tinham pastores, as ovelhas que estavam por ali perdidas por não terem alguém para cuidar. Portanto, quando Jesus disse, peçam trabalhadores para o Pai, ele estava se referindo mais especificamente ao ministério pastoral, para que Deus mandasse pastores. Pastores que nos profetas vão ser anunciados, quando o profeta diz assim, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração. Como é importante que a igreja entenda que um dos ministérios fundamentais é o pastoreio. Eu digo uns porque nós temos a questão da evangelização, do ministério da pregação aos que ainda não conhecem Jesus. Mas não adianta levar pessoas ou trazer pessoas para a igreja e não cuidar delas.
Não adianta construir prédios bonitos, mas não ter vidas sendo cuidadas dentro deles. Não adianta. Então, vamos meditar no Salmo 23. Porque no final das contas, quem é o nosso pastor? É o nosso Senhor Jesus. Então, se nós queremos meditar em como pastorear, e você que é ovelha, e que está procurando o pastor para pastorear a sua vida em Deus, para Deus, então você deve ouvir esse salmo, para que você, olhando para o Senhor, possa procurar pastores de verdade, para que você possa procurar aqueles que, enviados pelo Senhor, cuidarão da sua alma por meio da fiel pregação da palavra e cuidarão da sua vida para a glória do Senhor Jesus, para o seu bem eterno. Nós vamos fazer a leitura deste salmo, salmo de número 23. Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ó Deus bendito, nosso pastor. Obrigado, porque o Senhor, apesar de nós não sermos as melhores ovelhas, não, sermos pecadores, darmos trabalho, tantas vezes nos desviamos do caminho que o Senhor está nos conduzindo, mas o Senhor é tão bom pastor, que sempre está indo atrás das tuas ovelhas, tirando do buraco de onde caíram, levando para os pastos verdejantes, dando-lhes água que refrigere a sua alma e cuidando delas de dia e de noite. Mais do que Jacó, que disse que durante o dia era torrado pelo sol e à noite o frio tomava conta do seu corpo. Ele que foi um fiel pastor de ovelhas, ó Deus, não chega com certeza aos pés daquele que deu a própria vida, Jesus, para cuidar, salvar, para dar vida às suas ovelhas. Ajude-nos, conduzindo-nos pela Tua palavra, porque, ó Deus, temos tantas ovelhas perdidas em nossos dias. Dentre elas, muitas estão desigrejadas, outras dentro das igrejas, mas não estão sendo pastoreadas. São como nos dias de Jesus, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Que o Senhor nos ajude, por meio deste salmo, confortando o coração de cada ovelha, para lembrar que mesmo que aqui não sejam devidamente pastoreadas, lembrem-se que tem um sumo pastor que cuida de nossas almas. Mas ao mesmo tempo, olhando para Ti, Senhor, possam desejar e procurar pastores que realmente cuidem de suas vidas para o louvor da Tua glória e para a bênção delas, para a vida eterna delas. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Salmo já começa, melhor dizendo que o Senhor é que é o pastor. É um salmo de Davi. Davi sabe muito bem o que é pastorear, porque Davi foi pastor de ovelhas. E Davi foi um bom pastor. Quando lutando contra Golias, ele deixou isso claro, pois ele disse antes de vencer aquele gigante: eu venci um leão e um urso, protegendo as minhas ovelhas.
É exatamente isso que um pastor tem que fazer. Proteger as suas ovelhas, guardar as suas ovelhas, ainda que tenha que lutar contra leões e ursos que querem devorar a sua alma, não a sua carne, porque de fato os nossos inimigos são inimigos de nossas almas, mas lutar contra aqueles que querem devorar a alma das ovelhas. E Davi então nos diz que o Senhor era o seu pastor. Eu sei que nesse momento, talvez você que não esteja numa igreja, muitas pessoas desigrejadas, um fenômeno que é como uma febre de uma doença profunda no cristianismo, que se tornou de tal modo uma instituição política que é mais importante uma ata perfeita do que andar na palavra do Senhor. Mais importante fazer aquilo que nos diz a denominação do que cuidar de vidas para a glória do Senhor. De tal modo que muitas pessoas se rebelam e então vão embora. Mas esse não é o caminho. Nesse momento eu sei que você pode se justificar e dizer assim, mas eu tenho um pastor. Deus é o meu pastor, eu não preciso de ninguém mais. Eu não preciso de homens, porque Deus é o meu pastor. Eu quero dizer para você que Davi também tinha pastores, providenciados por Deus. Você sabia disso? Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12. Uma história tão triste, aquela história em que Davi pecou com Batseba. E diz a palavra do Senhor que ele, não estando atento ao pecado dele, Deus enviou, versículo 1 do capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta de Deus, um pastor. Ele estava ali para pastorear a vida do rei. Sim, não há homem grande demais, nem pequeno demais, que não precise ser pastoreado. E Deus enviou um homem. Deus não falou direto com Davi. Eu vou falar com Davi, meu servo, porque ele é meu ungido, e eu vou falar diretamente. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Deus enviou um pastor. E então falou ao coração de Davi por meio de um pastor, um profeta. Natã, e você pode ler depois o capítulo 12, pastoreou a vida de Davi. E não foi só nesse momento, porque Natã, na verdade, esteve presente na vida de Davi durante todo o reinado de Davi. De fato, Natã foi um pastor da vida de Davi. Mas não só o Natã. Nós temos também os sacerdotes que tinham o papel de pastorear, de tal forma que veja que nos dias do Antigo Testamento, ainda que não tenhamos a pessoa, o nome pastor, nós temos a figura pastoral de uma forma muito abrangente. Porque tanto os profetas deveriam pastorear o povo por meio do fiel ensino da palavra, quanto os sacerdotes também. Lá, no mesmo livro, 2 Samuel, agora capítulo 15, versículo de número 24, nos diz o seguinte: eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: toma a arca e leva a arca de Deus e leva à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas e teu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar. O que eu quero mostrar aqui? Não entendi, pastor. A questão é que Davi está fugindo de Absalão. E quando ele está fugindo de Absalão, que quer matá-lo, matar a ovelhinha de Deus chamada Davi, é isso que Absalão quer, destruí-lo, para tomar o que é dele. Diz o texto que os sacerdotes foram atrás de Davi. Eles foram atrás de Davi como bons pastores. Eles foram atrás para cuidar de Davi também. Eles foram fiéis. Veja que os sacerdotes estiveram presentes na vida de Davi nos dias maus. Davi é que não deixou para que eles não morressem na guerra. Afinal das contas, eles não lutariam.
Eles simplesmente estariam presentes para confortar, para dar a palavra de Deus, para ajudar Davi emocionalmente e espiritualmente. Mas Davi, vendo o risco que eles corriam, e para que a arca de Deus não terminasse nas mãos erradas, ele então diz: não, voltem, para que, com a graça do Senhor, tudo fique bem. Quando eu voltar, poderei então entrar na presença do Senhor. Observe então que Davi tinha sim pastores. Os profetas, os sacerdotes pastorearam a vida de Davi. Portanto, mesmo ele dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele teve pessoas que foram instrumentos de Deus para pastorear a vida de Davi, a vida dele. Deus usa aqueles que ele chama, enche do Espírito e da palavra para cuidar de ovelhas, as suas ovelhas. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 4, o apóstolo Pedro, que está falando para presbíteros que são pastores, pastores são presbíteros, presbíteros são pastores, são palavras que devem ser consideradas como sinônimas, é assim que a Escritura trata. Então acontece que depois de dizer, exortar para que eles pastoreiem as ovelhas do jeito que Deus quer, ele diz no versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ou seja, vocês devem pastorear as ovelhas, assim como o Supremo Pastor pastoreia as suas ovelhas. Vocês devem cuidar das ovelhas de Deus, como Deus cuida das suas ovelhas. Ele é um modelo, por isso que nós vamos olhar para esse salmo. Porque olhando para este salmo, vendo como Deus pastoreia as nossas vidas, que nós pastores e vocês que estão sendo pastoreados, podem ter o referencial correto, para que possamos ver a igreja ser pastoreada como Deus quer, como Deus quer. Lá em Atos 20, versículo 28, nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essas ovelhinhas pertencem ao Senhor. E Ele que é o nosso supremo pastor. Portanto, devemos pastoreá-las como Deus quer, como Deus mesmo nos pastoreia. O Senhor é o meu pastor, e é como Ele me pastoreia que eu devo pastorear todas as ovelhas, incluindo os presbíteros. Sim, o nosso conselho, que sendo formado então de pastores, porque esses pastores são presbíteros e presbíteros são pastores, tem como propósito cuidarem das ovelhas do Senhor, cuidarem uns dos outros, como Deus tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor. E então ele começa a dizer como Deus pastoreia. Ele diz: nada me faltará. Observe que é um fiel pastor. Um pastor fiel que não deixa faltar tudo que a ovelha precisa. E quando diz que tudo que a ovelha precisa, considerem tudo. Porque a ovelha precisa da água, como ele vai mencionar, ela precisa do alimento, como ele vai mencionar, ela precisa da proteção, como ele vai mencionar, ela precisa da direção, como ele vai mencionar, ela precisa também até da correção, da disciplina. Ela precisa de tudo isso. Ovelhas que recebem apenas coisas que enchem o seu ego, ou que alimentam apenas uma vida que traz satisfação, quando elas tantas vezes precisam de correção, elas não estão sendo corretamente pastoreadas, porque elas precisam também saber o caminho por onde devem andar. Nada falta às ovelhas do Senhor, porque Ele não deixa faltar. Inclusive você que nesse momento da pandemia se desesperou, se angustiou, porque as coisas começaram a acontecer de forma ruim. Muita gente perdeu o emprego, isso é triste. Muita gente está doente, isso é muito triste. Gente perdeu pessoas queridas. Puxa, tudo isso dói o coração. Mas nós precisamos olhar
que o Senhor não está ausente na vida das suas ovelhas. Mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus está presente, como nós veremos. Nada faltará. Lembrem que Jesus esteve presente na vida dos seus discípulos todo o tempo. Em João 10, versículo 10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que ele compara o bom pastor com o mau pastor. Aquele que vem para roubar, matar e destruir são exatamente os líderes da época que deveriam estar pastoreando as ovelhas. Mas não estavam pastoreando, estavam sugando o que elas tinham. A teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio que, na mão desses falsos profetas, tem sugado tudo que ovelhas do Senhor, sem saber, estando nas mãos dele, estão sofrendo. Estão sofrendo. E eles são como um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Jesus compara: eu é que sou o bom pastor, não estes que estão destruindo as ovelhas. Eu sou o bom pastor. É importante você ter uma noção da diferença. Porque você estaria nas mãos daqueles que estão matando, roubando e destruindo, quando Deus tem providenciado pela sua graça ovelhas para cuidar pastores para cuidar verdadeiramente de suas ovelhas. Mas esse fenômeno se repete sempre. E eu gostaria de mostrar, por exemplo, alguns textos. Jeremias, capítulo de número 6, versículo 14. Ele nos diz, quando o profeta que está ali, como um bom pastor, pregando a palavra do Senhor, ele está falando contra os falsos pastores. Ele diz que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Capítulo 8, versículo de número 11, ele repete que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz, quando as coisas não estão bem. Quando realmente o que precisa é de uma exortação do Senhor, o que precisa é de uma chamada, é corrigir, é trazer a ovelha de volta para o aprisco, para que elas realmente estejam nas mãos do Senhor. O fato é que o bom pastor tem que estar atento a tudo, porque as ovelhas precisam de tudo, tudo mesmo. Jeremias ainda, capítulo de número 14, versículo de número 13, diz: então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, profetizam contra esses falsos pastores. Isso, de uma certa forma, deve trazer para você tanto a atenção quanto um certo conforto. É que a verdade é que em dias maus, o que acontece é que muitos estão se colocando como pastores sem ser. E é por isso que ovelhas são conduzidas pelo caminho errado. Qual o conforto disso? O conforto é saber que Deus está atento a isso que está acontecendo e há de retribuir a cada um pelo que faz. Deus está atento às suas ovelhas e Deus disponibiliza de verdadeiros pastores para cuidar delas. Ezequiel, capítulo 34, nos diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza.
Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos das feras do campo, então ele diz que pedirá conta a cada um dos pastores, falsos pastores, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Veja que Deus, Ele está atento à nossa realidade. Se você se sente como um desigrejado, não tem alguém cuidando de você. Se você de repente entra numa igreja, como hoje, inclusive, vi uma pessoa comentando numa postagem dizendo, entrei em igrejas em que o pastor passou 40 minutos falando de dinheiro. Se você se sente uma pessoa abandonada, querendo ser pastoreada e não tem ninguém para cuidar da sua vida, saiba que o bom pastor sabe, está atento às nossas necessidades e sempre há de prover para nós uma solução. Porque o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. Essa é a certeza que nada faltará. Mas isso serve para mim como uma exortação e para qualquer um que verdadeiramente, sendo pastor, precisa saber pastorear como Deus quer, não como homens querem. Como Deus ensina e não como homens criaram, inventaram, determinaram. Nós precisamos fazer de tudo para que nada falte às ovelhas. Elas precisam de tudo aquilo que vai ser dito, de alimento, de água, de proteção, de direção e também de exortação. Tantas vezes elas precisam que o cajado funcione, para que elas sejam reconduzidas ao caminho do Senhor. Elas precisam ser pastoreadas, como filhos, que se não cuidarmos, eles colocam o dedo na tomada, eles cortam o dedo com a faca, eles levam quedas feias, eles atravessam a rua e são atropelados, e assim eles vão se destruindo, porque eles não sabem o que é mal. Ovelhas precisam de pastores, porque elas não têm noção da profundidade, da maldade que cerca, dos lobos vorazes que estão ao redor e querem devorar suas almas. Tantas vezes elas estarão como presas fáceis nas mãos deles, tantas vezes. E no versículo 2, o texto nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você consegue vislumbrar essa imagem? Um campo bonito, bem verde, e o pastor conduzindo as suas ovelhas para que elas comam, para que elas tenham um bom alimento. Não havendo num local, numa região, ele conduz para outra. Que imagem bonita, que imagem confortadora, de um pastor que está atento ao lugar que melhor oferece alimento para as ovelhas. Davi se sentia cuidado por Deus de tal modo que tantas vezes em sua vida ele sentiu como se Deus estivesse conduzindo para pastos verdejantes. Como se Deus estivesse levando para ser alimentado. Nosso papel é levar as ovelhas para pastos verdejantes, dentro de tudo que o ministério pastoral requer. Esse é um dos papéis. Este pasto verdejante que Deus nos deu. Um pouquinho antes, também de Davi, Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma que está destruída, cansada. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, para que saibam como viver para a glória de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração daqueles que estão abatidos neste mundo mau.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos daqueles que estão vivendo no mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Ah, como é saciável! Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ah, que pastos verdejantes! Ah, que lugar maravilhoso para alimentar a nossa alma! É para este lugar que os pastores devem levar. Não, aqueles falsos pastores cheios de visões e sonhos, aqueles que cheios de si mesmos, em vez de conduzir para o pasto verdejante, ficam dando às ovelhas um mato velho. Deus já nos deu o alimento. Ele já deu para nós o alimento como o Senhor de todas as ovelhas. Ele nos chama, venham cá, venham cá. Eu quero que vocês pastoreiem as minhas ovelhas. Mas olha, o alimento está aqui. Conduzam todos os dias elas para cá, para esse pasto verdejante. E o alimento está aqui. É a palavra do Senhor. É para lá que devemos conduzir as ovelhas como servos. Observem já nesse primeiro ponto, sendo o papel do pastor alimentar as ovelhas, que é preciso que o pastor se veja como um servo do Deus Senhor de todas as ovelhas, e não como Senhor das ovelhas. É preciso que o pastor se coloque como servo de Deus, com o propósito de cuidar das ovelhas de Deus, e não como dono das ovelhas, como senhor delas, para fazer delas o que bem quiser. Lá em João, capítulo 13, versículo 12, nos diz, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, nos diz o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, servi, cuidei, dei a minha vida, poderíamos aqui acrescentar, como ele fará. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Serve. Para que o pastor esteja conduzindo as ovelhas como Deus quer. Alimento, água, proteção, direção e exortação. É preciso que ele se veja como um servo e não como Senhor. Se veja como alguém que foi chamado para servir ao sumo pastor e às ovelhas desse sumo pastor. E isso eu estou dizendo não só para pastores, fazendo uma distinção de presbíteros, não, pelo amor, não. Em nenhum momento, uma só palavra aqui deverá ser diferenciada, pastor e presbítero. Nossos presbíteros, presbítero Douglas, presbítero pastor, presbítero Paulo, presbítero Nilson, os presbíteros que vierem a ser, ou as pessoas que vierem a ser presbítero, que realmente vierem a ser escolhidas por Deus, porque esse é o nosso desejo, devem se ver do mesmo jeito, como pastores que devem conduzir as ovelhas, servindo-as humildemente, para que Deus seja glorificado no ministério. É preciso querer obedecer a Deus para que se limite a ensinar a palavra do Senhor. Algumas vezes, alguns jovens, afeiçoados a algumas tradições aparentemente interessantes, que ao meu ver tiveram sua utilidade no tempo, me perguntaram por que eu insisto em não ensinar certas tradições. Porque eu não encontro na palavra Deus me dizendo que eu deveria conduzi-las do meu jeito, mas que eu deveria conduzi-las na palavra do Senhor. Por isso eu me limito a ensinar a palavra do Senhor.
Eu me limito a dar os pastos verdejantes, porque por mais belo que seja aquilo que às vezes surge no decurso da história, a palavra do Senhor é aquela que está nas minhas mãos. E por isso, é isso que eu devo oferecer às ovelhas. Nada mais, nada menos. Porque é esta palavra que dá vida, e vida eterna, e vida em abundância. Portanto, querido pastor, pastor de verdade, alimente as suas ovelhas com a palavra de Deus. Não precisa de mais nada. Elas não precisam de café da manhã, nem almoço, nem janta. Se tiver na igreja, isso não vai acrescentar à alma delas nada. Elas não precisam de diversão, elas não precisam de entretenimento, elas não precisam de coisas outras. O que elas precisam é da palavra de Deus. Tudo mais deverá jorrar como um fruto da obra divina nos corações. Dê a palavra de Deus para elas, porque elas precisam ser alimentadas no Senhor. Mas ele diz ainda, leva-me, versículo 2 de Salmo 23, para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas precisam beber também. Na Escritura, essa água que dá vida, ela é sempre associada ao Espírito de Deus. Lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 3, nos diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta palavra que é direcionada ao Espírito como sendo a água, lá em João, é mencionada como proveniente de Jesus. João, capítulo 4, versículo 10. O Senhor Jesus disse assim, replicou-lhe Jesus, se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem dá água viva? O Senhor Jesus. Mas o que é? Como ele daria essa água viva? E aí precisamos andar só um pouquinho mais para frente em João, agora no capítulo de número 7, versículo 37 ou 38, 37 diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O pastor tem que conduzir as ovelhas para Deus. Conduzir as ovelhas para aquilo que as enche do Espírito de Deus. Uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor, uma vida de comunhão. Essas coisas agradam a Deus de tal forma que nestas coisas Deus manifesta a sua graciosa bênção, fazendo com que a igreja venha a viver cheia do Espírito Santo. Veja que até a comunhão é um instrumento de Deus para que Deus seja glorificado nessa vida cheia do Espírito. Salmo 133 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão, comparada com o óleo da unção que o Senhor ministrava pelos seus servos no Antigo Testamento. A comunhão como instrumento de Deus
para que a igreja viva também a bênção, a beleza desta nova vida cheia do Espírito de Deus. O pastor tem que conduzir as ovelhas para estas águas, para aquilo que de fato faz com que a igreja viva uma vida abundante nele. A gente encontra essa vida abundante lá em Atos, capítulo 2. Meu irmão, se você acha que não precisa de ter comunhão com as pessoas, não precisa de uma igreja, não precisa de pastor, não precisa de tantas coisas que Deus ensina, eu quero lhe mostrar que o contrário é verdade e que o Espírito de Deus age exatamente numa vida cheia, abundante daquilo que Deus nos ensina. Atos 2,42 diz que a igreja, cheia do Espírito, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina é fundamental. Veja que é a primeira que aparece, inclusive. E na comunhão, é a segunda que aparece. A vida de comunhão. Você que se isola e não quer viver no seio da igreja de Jesus, eu quero lhe mostrar que a vida cheia do Espírito se manifesta na comunhão também. No partir do pão, a ceia do Senhor, e nas orações. A gente precisa, e por isso a gente insiste. Que pastor chato, talvez muitos já tenham me chamado assim. Estão sempre dizendo, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos estar juntos em comunhão, fazer as coisas de Deus. Vamos aprender a palavra, temos que meditar. Que pastor chato, não poderia só fazer o culto, dar uma palavrinha, deixar a gente meio animado, e então seguir em frente. Mas que pastor chato, vive insistindo em orar, ler a Bíblia, estar em comunhão, porque é assim que nós levamos as ovelhas para as águas de descanso. É assim que elas vão se encher do Espírito Santo, porque viver cheio do Espírito Santo significa estar em comunhão com Deus. E como é que eu posso estar em comunhão com Deus se eu não busco a Deus? Por isso que é preciso levar as ovelhas para as águas que Jesus tem para dar. Você tem sede? Jesus tem água para dar, sim. É o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo nós temos comunhão com Deus, como a igreja estava tendo naqueles dias. Mas como levarão para o Senhor aqueles que não têm nada nem dentro deles? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 17, falando sobre os falsos profetas, ele diz, estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, por isso não tem o que ensinar para as ovelhas, porque eles mesmos estão vazios, eles não têm nada, eles não têm nada. Judas, versículo de número 12, nos diz, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se, juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. O pastor cuida das suas ovelhas levando para o pasto verdejante. Não é a minha opinião, não é a constituição de uma denominação, não é uma tradição qualquer que fora estabelecida com o passar do tempo, não é nada disso. O pasto verdejante é a palavra de Deus. Mas o bom pastor que conduz as ovelhas como Deus quer, é aquele que também leva para as águas de descanso, para que as ovelhas cheias do Espírito Santo possam desfrutar realmente de todo o saciar que o Senhor tem para nós, sim, o saciar que o Senhor tem para nós, porque como precisamos do Senhor, precisamos abundantemente do Senhor, precisamos. O salmista chega a dizer que tem sede de Deus como terra árida e sem água. Assim ele tinha sede de Deus.
O Senhor pode saciar. Há muitas pessoas nesses dias que estão se sentindo vazias, mesmo antes dele, inclusive. Pessoas que se sentem confusas, perdidas, angustiadas. Elas nem sabem por quê. Eu quero dizer para vocês, caso você se sinta assim, que só tem um jeito de saciar a sua sede. Você que precisa de algo e não sabe o que todo ser humano precisa é do Senhor, é dele. É Ele que pode preencher o interior do ser humano, fazendo ter abundante satisfação e alegria, mesmo no mais miserável condição desta vida, mesmo na mais difícil condição que as circunstâncias venham a proporcionar. E é por isso que nós precisamos levar as ovelhas para beberem esta água, que só Jesus tem para dar. Não sou eu e nenhum outro. Só Jesus tem para dar essas águas que podem saciar a nossa sede. E por isso é para lá que nós conduzimos. E aí eu outra vez repetirei. Ore, meu irmão. Ore todos os dias. Vá às águas. Ore todos os dias. Meu irmão, leia a palavra do Senhor todos os dias. Esse pasto verdejante também fará você recorrer às águas, como quem come precisa beber. Vá. Oh, meu irmão, adore ao Senhor. Una-se em comunhão verdadeira. Pessoas juntas não necessariamente estão em comunhão. Pessoas comendo dentro de um café, almoço e janta de uma igreja não significa que tenham comunhão. Há muitas pessoas na mesma mesa que vivem se destruindo, falando mal, que estão se prejudicando. Isso acontece dentro de denominações. Não é estar junto apenas, mas é estar em comunhão. E comunhão se estabelece em Deus, porque é santa. É a comunhão, é um puro relacionamento de pessoas que no amor de Deus, o amor de Deus, estão ali para glorificar a Deus. Então procure comunhão. Porque a comunhão também estará abençoando a sua vida em Deus. Porque este é um dos propósitos da comunhão, nos abençoarmos. João 13, versículo 34, Jesus, que depois que lavou os pés, também dirá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, eu insisto, tenha comunhão. E nessa comunhão, adore a Deus, adore. Para que você, saciado com esta água viva que é o Espírito de Deus, possa realmente tanto ter em seu coração a alegria da salvação, quanto possa estar dentro desta relação, vivendo para a glória daquele que nos criou e nos salvou. Tudo isto contribui para uma vida de comunhão com o Senhor. Elementos que Deus nos deu que são importantes. Ele continua, versículo 3. Davi diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor está presente. Ele dirige as nossas vidas. O Senhor está presente para nos confortar e para nos direcionar. Veja que Ele nunca está ausente. Aquela sensação de ausência, será que Deus me esqueceu? Eu sei. Tantas vezes também tive esse sentimento, dentro de um mundo que jaz no maligno, de pessoas que nos perseguem, de tanta maldade ao nosso redor, tantas vezes nos sentimos como que desamparados. Mas, ao ver o agir de Deus, então percebemos que em silêncio o Senhor estava presente. E quando nós estávamos meditando em sua palavra, Ele estava nos dirigindo-nos pela justiça, cuidando dos nossos passos, para que nós não nos perdêssemos neste mundo sem direção. O Senhor nos guia.
Assim é o que nós devemos pastorear. Por isso é tão importante conhecermos a palavra. Você, pastor, conhece a palavra? Você conhece a palavra de Deus? Mas como você vai dirigir ao Senhor? Vai conduzir as pessoas a Jesus? Como você vai mostrar para elas, não apenas citando o versículo, mas mostrar para elas em tudo que a Escritura nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da justiça é Ele. É preciso conhecer. Então você precisa mergulhar nela para mostrar para eles, para as ovelhas, para elas, esta mesma palavra. Guia-me pelas veredas da justiça. Para guiar uma pessoa, é preciso saber o caminho. Você sabe o caminho? Para guiar uma pessoa, é preciso saber como chegar lá. Caso contrário, Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso, tantas pessoas caíram no buraco por aí, porque são guiadas por cegos. Portanto, você que sente a necessidade de direção, precisa de alguém que dê a direção certa, conduzindo você para o Senhor Jesus, conduzindo você para o caminho em que deve andar em Jesus, para que se você, porventura, estiver perdido no caminho da vida, possa então ser redirecionado para aquele que nos leva à eternidade, para que você, quando estiver confuso e em dúvida em relação a tantas coisas da vida, possa ser esclarecido, para que então, na luz do Senhor, siga avante, guiar as pessoas no caminho que é Cristo, na justiça do Senhor, que é Jesus. Exige de nós o conhecimento da palavra. Por isso que a palavra do Senhor nos fala da extrema necessidade que aqueles que vão cuidar das ovelhas de Jesus, pastores, presbíteros, como já disse, é a mesma coisa, diz Tito capítulo 1, versículo 9, sejam apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Conduzir as pessoas na palavra do Senhor. É preciso conhecê-la. Então não pode ser de outro jeito. Não basta você tocar e não ter com que pregar. Não basta você ter, de repente, dinheiro e dar às pessoas. Não basta você dar a elas eventos e programações agradáveis e interessantes e não dar alimento. Porque guiar as pessoas na justiça é conduzi-las a Cristo e pela palavra do Senhor. Você precisa de direção. E eu sei que muitas vezes na sua vida, porque nós pastoreamos várias pessoas, várias famílias, e elas muitas vezes vêm a nós pedindo uma direção. Porque todos nós precisamos saber o caminho em que devemos andar. E nisso, inclusive, nos deixamos à disposição. Se você tem dúvidas, anseios, precisa de direção, não sabe como fazer, então procure alguém que vai pastorear a sua vida, que vai dirigi-la na palavra e vai dizer, vá por este caminho, o caminho do Senhor, e você encontrará o que está procurando, o que está precisando. Porque o Senhor nos dirige os passos pela sua palavra, pela sua palavra. Versículo 4. Davi muda um pouco o ambiente. Observe que versículo de 1 a 3, e nós conseguimos vislumbrar um belo campo, um pastor e as suas ovelhas. No versículo 4, as circunstâncias mudaram. O ambiente não é mais tão
agradável. E então ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Muitas vezes Davi andou pelo vale da sombra da morte. Primeiro momento, aqueles pelo menos 15 anos em que Davi, desde o momento que foi ungido por Samuel como rei, para ser rei, até o momento que ele realmente se torna oficialmente o rei, aquele período longo, foi um período em que ele andou pelo vale da sombra da morte, em que Saul queria matá-lo, porque sabia que ele havia sido ungido para ser rei em Israel. Assim também ele viveu outros momentos, como inclusive aquele do 2 Samuel, capítulo 15, em que o próprio filho queria matá-lo. Davi andou pelo vale da sombra da morte muitas vezes na sua vida. E ele nos mostra, nos conta algo fabuloso. Ele nos conta que foi exatamente no vale da sombra da morte que ele viu que o seu bom pastor mais estava presente na sua vida. Se ele estava certo de que o seu bom pastor tinha conduzido no campo, no pasto verdejante todo o tempo, dando alimento, água e direção, no momento em que ele se viu no meio de lobos vorazes querendo devorá-lo, no momento em que ele se viu no vale da sombra da morte, no lugar mais temível e terrível, foi que ele mais sentiu a presença do seu pastor. É exatamente nesse versículo que ele, que usou várias vezes a terceira pessoa do singular, falando de Deus em terceira pessoa, ele, no versículo 4, quando ele está no vale da sombra da morte, ele diz: tu estás comigo. Ele sente a presença de Deus de uma forma muito mais profunda, íntima, pessoal. O bom pastor está presente principalmente nos dias maus. Nesses dias em que é preciso que o bordão e o cajado estejam presentes para proteger as ovelhas dos lobos vorazes que estão por aí, com suas falsas doutrinas, com suas mentiras, com tudo aquilo que eles têm para devorar as ovelhas do Senhor. Não deveria ser assim também? Ah, meus irmãos, quantas vezes precisei chorar com as ovelhas que mais estavam precisando, porque estavam em vales que nem mesmo sabiam. Estavam se distanciando em pecados, estavam se perdendo em suas ideias erradas, estavam confusas em toda uma série de sentimentos e pensamentos, e precisamos andar mais intensamente, e foram as que mais pastoreamos, aquelas que mais viram a nossa presença constante, exatamente as que estavam no vale da sombra da morte sem saber. E isso a gente aprende com o Senhor. As ovelhas que mais viram a nossa presença foram as que estavam no mais profundo vale e precisavam ser resgatadas. Jesus faz isso conosco, para que nós façamos com as ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas precisam de pastores que as protejam dos lobos. E os lobos estão por aí para devorar as ovelhas do Senhor de várias formas. Atos capítulo 20 mostra o pastoreio do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler rapidamente o versículo 17 adiante, de Atos 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar o presbítero da igreja, Paulo. Paulo mandou chamar. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, os lobos, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, o alimento, a palavra de Deus.
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Veja que ele não falava só coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, só coisas agradáveis. Não, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, os vales da sombra da morte. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O ministério que ele recebeu de Deus. O pastor, ele precisa saber, não é uma questão política, é uma questão divina, não é uma questão de homens, é uma questão de Deus. É Deus quem escolhe os presbíteros e os pastores, não os homens. Por isso que tantas escolhas são erradas. Porque muitas delas não é Deus quem tem escolhido, mas apenas os interesses particulares de homens, interessados em status, poder, fama, interessados em dominar, em aparecer, às vezes interessados até em prejudicar o pastor. Eu não gosto desse pastor, vou ser presbítero para ver se eu tiro ele daqui da igreja. Todas essas desgraças. Porque não é Deus quem tem escolhido muitos presbíteros e pastores no meio da igreja de Jesus. Mas é Deus quem tem que escolher. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha os vales da sombra da morte, que as ovelhas passariam, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, ensinando falsas doutrinas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, e entristecidos especialmente pela palavra que lhes dissera, que não mais veriam o seu rosto. Observe aqui, que Paulo tanto foi um bom pastor, e no vale da sombra da morte, com lágrimas, cuidou das ovelhas do Senhor. Como ele exorta os presbíteros de Éfeso a serem bons pastores e que estejam presentes no vale da sombra da morte, para livrar as ovelhas dos lobos vorazes que querem devorá-las. Mas observem também que o próprio apóstolo Paulo, junto àqueles presbíteros, sentiu o calor, o amor, o carinho deles, quando mais precisava. Quando ele mais precisava, porque ele estava indo para a prisão. Porque ele sabia que o caminho, a jornada dele, era uma jornada difícil, porque o Espírito de Deus havia revelado. E eles abraçaram afetuosamente e o beijavam. E ficaram com ele tristes, porque não veriam mais o rosto dele. Observe que no vale da sombra da morte, os verdadeiros pastores se apresentam lado a lado. Isso nós aprendemos do Senhor. Nós precisamos estar atentos às mais profundas necessidades das ovelhas. Eu quero dizer a você, pastor, que nem toda ovelha quer ser pastoreada. Eu, no ministério, são 15 anos,
E muitas ovelhas não querem ser pastoreadas, muitas delas fogem. A gente precisa adivinhar, correr, e nesse mundo em que a gente não vive lado a lado, nós vivemos longe, há pessoas que vivem em outro bairro, há pessoas que vivem em outra cidade, há pessoas que estão longe. A gente não vive junto, as pessoas estão trabalhando o dia todo, uma sociedade individualista separou as pessoas. Antigamente, nós teríamos uma rua cheia de cristãos e o pastor morava vizinho a elas. Então, todos os dias as pessoas se viam. Ô, meu irmão, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Está precisando de alguma coisa? E o pastor ia observando como as famílias estavam, porque ele estava junto delas. As cidades eram pequenas, o dia a dia era mais tranquilo. Hoje não é assim. E nós precisamos lembrar disso, que a vida social, do jeito que ela se encontra, dificulta o pastoreio. De forma que eu digo a você, ovelha, minha ovelha, venha quando precisar, porque nós não adivinhamos. E a vida como está dificulta observarmos mais de perto como está a vida de cada um. Fazemos o que podemos e muitos que vêm a nós vão sendo pastoreados incansavelmente, de forma que você possa ser cuidado no vale também, no vale da sombra da morte, para que eu possa chorar com você, para que eu possa ir ao hospital com você, para que eu possa estar presente no mais profunda angústia, a fim de que você possa ser conduzido a Deus, para que tenha uma certeza em seu coração, que é no vale da sombra da morte que Deus mais se faz presente em nossas vidas. Então, nunca se acanhe a vir para ser cuidado e pastoreado, a sinalizar, a gritar, socorro, para ser acolhido, acudido, socorrido no momento da necessidade. E assim, no vale da sombra da morte, possa sentir a presença graciosa do Senhor, inclusive por meio da instrumentalidade daqueles que Deus escolheu para fazer a sua vontade, cuidando das suas ovelhas. Sim, procure-nos. Manhã, tarde, noite e madrugada. Não há hora para se cuidar e pastorear uma ovelha. A necessidade diz o momento, a necessidade. Veja então que Davi foi pastoreado por Deus. Não se engane. Davi foi pastoreado por Deus através dos instrumentos que nós mencionamos, o profeta Natã e os sacerdotes de Israel. De forma que ele foi cuidado. E assim, foi dirigido no Senhor para que pudesse desfrutar de todas as bênçãos de Deus em sua vida. Para que pudesse estar sendo fortalecido no Senhor. O versículo de número 5, 6, que parece nos contar a experiência do momento em que ele foi entronizado, ou seja, que ele recebeu a coroa, se tornou rei, vencido os inimigos dele. Esse momento nos lembra que o nosso propósito é pastorear ovelhas para a eternidade. Ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele está falando de uma experiência real, mas que ao mesmo tempo nos remete para algo maior. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O propósito do pastor que Deus escolheu para cuidar de suas ovelhas não é apenas dar a elas coisas boas aqui e vê-las bem. Olha que coisa boa, ver as ovelhas todas bem, trabalhando, a família está bem, elas estão vivendo uma vida agradável, a qualidade de vida está boa, tudo isso é bom, bonito, agradável. Mas o propósito do ministério pastoral não pode se limitar, reduzir a uma vida apenas físico-material, porque a eternidade não está relacionada necessariamente a estas coisas aqui. É preciso olhar para a eternidade. É preciso olhar para a eternidade
Como Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pastor, não conduza as ovelhas como se fosse para viver aqui, mas conduza as ovelhas para viver eternamente. Não conduza para o tempo presente, conduza para a eternidade que virá. Então, olhe para a eternidade, para que você conduza as ovelhas do Senhor para aquilo que é eterno, ensinando as suas ovelhas a olhar para o que é eterno. Nós devemos conduzi-las para este dia que Jesus diz em Mateus 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É para lá que nós precisamos conduzir as ovelhas. Eu sei, e você, ovelha, precisa ter a consciência que muitas ovelhas não gostam da ideia, mas pastor, não precisaria, não era interessante ser um pouco mais engraçadinho? Talvez muitos olhassem para mim e dissessem assim, esse pastor é muito sério, deveria ser um pouco mais cômico, mais engraçado. Olhe para a eternidade. Não são essas coisas que importam. Não são essas coisas. Olhe para a eternidade. O propósito é conduzir você para lá. Porque mesmo que você tenha tudo aqui, se você não andar com o Senhor, se não for alimentado com pastos verdejantes, levado para águas de descanso, conduzido nas veredas da justiça, e então protegido no vale da sombra da morte, se não acontecer estas coisas, de tal modo que você venha a ser conduzido para Deus, então, tudo que você teve aqui foi a pior perda de tempo da sua vida. Porque descobrirá que era melhor nunca ter tido nada, mas ter olhado para a eternidade e contemplado a glória de Deus pela fé, para herdar as coisas eternas, porque são elas que realmente valem a pena. Então, pastor, conduza as ovelhas para a eternidade. Conduza-elas para o Senhor, para que essas ovelhas conduzidas no Senhor, para o Senhor, possam encontrar refrigério para as suas almas, sim, como nos disse Jesus em Mateus capítulo 11, 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Conduzam para Jesus, para que tenham descanso em sua alma já, a começar aqui, mas também com os olhos sempre na eternidade, possam vislumbrar a glória prometida por Deus para todas as suas ovelhas, como nos diz Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha! Que promessa maravilhosa! É para lá que devemos conduzir as ovelhas. Portanto, ovelhas, estejam atentas
a tudo aquilo que Deus quer que seja feito no ministério do presbítero, que é o pastor, do pastor, que é um presbítero. O nosso propósito tem que ser pastorear como Deus nos pastoreia, fazendo a sua vontade para que Ele seja glorificado nas suas ovelhas. Não pode ser diferente. Qualquer coisa diferente disso não é o pastoreio do Senhor Jesus. Então, olhe para Ele e tenha nele o modelo e queira que assim seja a vida dos pastores de nossos dias. Portanto, eu peço mais uma coisa: ore por nós, para que os pastores que o Senhor realmente instituiu pelo Espírito Santo possam ser fiéis no ministério pastoral, para que nem venham a se envaidecer e desejar poder, glória, fama ou dinheiro, nem venham a ser negligentes, deixando de cumprir aquilo que Deus nos deu para cumprir, para que as ovelhas possam ser realmente pastoreadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe as ovelhas para a glória dele.